Continuando com a nossa segunda aula, o segundo módulo ou tópico do nosso curso, que está falando, esse tópico vai falar sobre essa questão da estrutura literária, essa questão da construção do texto. Nós vamos falar agora sobre aquilo que anteriormente mencionamos, as convenções literárias, né? Estrutura, estratégia, as convenções literárias do texto do Antigo Testamento. E as primeiras convenções que nós vamos falar é da poética, convenções poéticas. Então nós falamos que o texto do Antigo Testamento, eles foram escritos o gênero dele literário, nós falamos de poesia e de narrativas, né? Narrativas e poemas. Então agora vamos ver quais são as convenções poéticas do Antigo Testamento, né? Um texto narrativo não é a mesma coisa que um texto poético, um poema, né? Não é um poema. Uma história narrada de acordo com eventos acontecidos não é uma poesia. Então a gente precisa saber como é que é isso do poema no Antigo Testamento. Então vamos lá. A poesia é uma linguagem altamente estilizada, normalmente fácil de distinguir de relatos em prosa. As narrativas que quando a gente fala de narrativa, fala de prosa, aquela linguagem diferente da poesia. A poesia é uma linguagem artificial no sentido de não seguir as regras normais da comunicação. Embora haja características poéticas, não existe um único traço definidor ou mesmo um conjunto deles para definir a poesia. Em alguns raros exemplos, particularmente entre os profetas, é difícil se determinar se a passagem é poética ou se trata de uma prosa altamente estilizada. Porque a poesia é uma linguagem altamente estilizada. Mas e se a gente deparar com uma prosa, né? Uma conversa, a prosa é a conversa normal, coloquial, altamente estilizado. Então a gente tem que prestar atenção. Então a primeira coisa que as convenções poéticas do Antigo Testamento apresentam é que o poema, a poesia no Antigo Testamento, ela é concisa, ela marca-se pela sua concisão. É a característica principal da poesia do Antigo Testamento, é ser concisa, ou seja, sintética. Enquanto a prosa é composta por orações e parágrafos, os poetas usam sentenças curtas, agrupadas em vários níveis de repetição e em estrofes. Não é? Enquanto na prosa nós temos versos e estrofes, na poesia, nos poemas, nós temos versos poéticos são curtos, né? E eles têm relações entre eles, diferente daquilo que nós vemos na prosa. Essa característica fica óbvia em muitas tradições inglesas, assim como em alguns em português da Bíblia, pois a passagem poética mostra margens mais largas. Isso aqui é a forma de mostrar lá graficamente, tá? Mas isso não aparece em todo o texto ali, agora está mais largo, é poesia também, não. A poesia diz muito com muito poucas palavras. Essa economia linguística se dá de vários modos, então por que ela pode dizer mais com poucas palavras? Os dois mais interessantes mecanismos são, primeiro, a supressão de conjunções e outras partículas. E segundo, uma elevada frequência de imagens. O segundo modo será discutido abaixo, mas uma nota deve ser adicionada aqui sobre o primeiro. Conjunções, o que são elas? A gente não pode deixar de se falar. São palavras curtas, mas importantes, que indicam a relação entre uma oração e outra, não é? Em poesia, no entanto, elas são de forma intencional, escassamente utilizadas. Elas estão frequentemente implícitas, como por exemplo em Salmos 23,
versículo 1. Né? Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aqui nós temos essas conjunções. Não há nenhuma conjunção aqui no original, mas uma relação de causa e efeito está subentendida. Porque o Senhor é meu pastor, então nada me faltará. E esse é o papel de conjunções. Elas afirmam, elas concluem, elas colocam relações entre as duas orações, né? Duas orações ou mais. A relativa ausência de conjunções na poesia empresta-lhe a sua concisão e exige uma leitura mais lenta, mais meditativa. Então, primeira característica da poesia, do poema hebraico, é a sua concisão, tá? Depois, a segunda característica de convenção da poesia hebraica é o paralelismo. Paralelismo, a maioria da poesia hebraica contém uma elevada proporção de repetições. O tipo mais frequente de repetição ocorre dentro de um versículo ou entre seus versos poéticos, mas pode acontecer em distâncias maiores dentro de um salmo. As repetições, embora às vezes sejam quase sinônimas, raramente são literais. Por exemplo, vocês poderão verificar no Salmo 8, versículos 1 e versículos 9. Então aí existe paralelismo. E os paralelismos eles são chamados normalmente de sinonímicos, né? Eles repetem a ideia. Tem os paralelismos que contrastam as ideias. Tem paralelismo que negam as ideias. E tem paralelismo que ele complementa as ideias. Então é assim o paralelismo na poesia hebraica. O paralelismo raramente está ausente na poesia, mas também é um ornamento linguístico por vezes encontrado em contextos prosaicos, ou seja, na conversa. Por isso, sozinho não é um critério suficiente para definir a poesia. Onde houver uma alta concentração de versos paralelos, porém, podemos estar certos de depararmos com uma passagem poética. Nós estamos falando isso na literatura do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento. Né? A poesia do Antigo Testamento ela é marcadamente definida por causa dos seus paralelismos, como nós dissemos. Então, existe uma dinâmica dentro de certo conjunto de textos, né, que eles se repetem, eles se complementam, ele contrasta, e é muito interessante. Vocês podem pegar um dicionário, um livro que fala sobre literatura do Antigo Testamento, a poesia hebraica, e estudar isso aí, que é muito interessante. Não é tanta coisa. Os versos paralelos não são estritamente idênticos, eles são semelhantes, contudo apresentam diferenças. O paralelismo não diz a mesma coisa usando palavras diferentes. As diferentes palavras da segunda parte do paralelismo agregam algo no pensamento da primeira parte de um modo apreciável. Por exemplo, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Então, as palavras não são as mesmas, mas as ideias foram melhoradas, as ideias foram realçadas. Na segunda parte, também chamada segundo colo significa um trecho da poesia que é sempre repetido. Então ele pode ser repetido em vários outros lugares. É um trecho. Desse bicólon bastante típico, 2 cólons aí. O salmista especifica a natureza do seu louvor. Ele responde à pergunta: como louvarei a Deus? Ele exaltará o Senhor, testemunhando os seus grandes atos de Deus na história. Então ele fala: louvar-te-ei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Então, a sinceridade do louvor e a divulgação desse Deus que é um Deus maravilhoso. Os atos de Deus na história estão sendo contados. O modo adequado de interpretarem-se vários paralelos, portanto, é refletir sobre a relação entre suas partes. Nada pode ser assumido de antemão, a não ser que os segundo e os posteriores cólon de alguma forma elaborem ou especifiquem o pensamento do primeiro verso. Então tem um primeiro verso, o que os outros estão fazendo com aquele primeiro verso. Se eles estão relacionados, estão acrescentando, se eles estão
tendo o primeiro como ponto de partida para as ideias dele. Então aí você realmente tem uma poesia e a gente entende essa poesia e entende o conteúdo que ela quer transmitir. O paralelismo é outra razão para a lentidão e a meditação na poesia, né? Ninguém lê a poesia como lê uma história no jornal, como lê uma prosa, como lê uma narrativa, né? Não dá, porque você precisa parar para perceber esses detalhes. Levam-se alguns momentos de reflexão para se determinar a relação entre os columns e entre os versos de um poema do Antigo Testamento. Porque você pode ter vários versos numa poesia e vários columns em cada verso. Vários textos, vários períodos ali, várias, como se diz, a gente pode dizer, vários trechos, tá? Que são os paralelos. Presta atenção nisso, né? Prestar atenção nisso é muito importante. Ter paciência para entender o texto bíblico é outra coisa. E também, como nós vimos no nosso módulo anterior, você não pode fazer o texto ter o sentido que você quer. A paciência é para entender o texto, para deixar o texto falar com você. A outra convenção importante na poesia, no poema do Antigo Testamento, é a métrica. A métrica desempenha um papel importante em grande parte da poesia mundial. A poesia grega e a latina operavam com esquemas métricos definidos. Assim, não é surpreendente que os primeiros exegetas formados pela retórica clássica procurassem identificar os cânones métricos dos poemas hebreus, usando as categorias da poesia clássica. A questão relativa à chave para desvendar os mistérios da métrica bíblica ou do método bíblico continuou redutivo desde então. Alguns especialistas, né, alguns estudiosos disso, acham que não existe métrica nenhuma na poesia hebraica, né? Mas outros acham que sim, elas têm. Por muito tempo, vários estudiosos, entre eles Louth, reivindicaram a descoberta final dos cânones da métrica e nos permitirem esquadrinhar e até mesmo reconstruir os poemas. Precisava-se apenas olhar para o mecanismo dos textos criticados para se perceber com que frequência uma emenda era introduzida dentro do texto. A atitude dos mais recentes pesquisadores a respeito da métrica mudou em grande parte. Um crescente número tem concluído que não existe metro na poesia hebraica. E eles falam, existe os paralelismos e não essa outra coisa. Embora alguns continuem defendendo esquemas métricos, uma posição que não tem sido capaz de convencer muitos estudiosos. Então, mas é uma coisa também que a gente não vai fixar muito nisso. Para você saber mais isso, você pode ler, por exemplo, aqui, ó, eu tenho referências de alguns livros, de alguns textos que você pode procurar. Por exemplo, você pode procurar o livro do Alter, né, do Longman, de 4 autores, Kugel, Alter, Berlin e Longman, em 1988, que fala da métrica. Você pode também fazer uma pesquisa no próprio Google, pode fazer na Wikipedia. Isso não é coisa que vai te trazer, tirar o sono, mas existe isso como convenção na poesia, e não é só na poesia hebraica, mas nas outras poesias. É uma característica de poesia. Agora, a outra convenção que nós temos que falar para terminar aqui sobre convenções dos poemas, convenções da poesia, é a imagem. Eu acho isso aqui fundamental. Essa sim é um aspecto fundamental para nós não entendermos legal. Ainda que as imagens sejam encontradas ao longo da Bíblia, elas acontecem com mais frequência e intensidade nas porções poéticas. A imagem contribui para a densidade da poesia. Nós estamos falando imagem na poesia, porque linguagem figurada, linguagem simbólica, com imagem, acontece também em outros textos. Ela contribui para a densidade da poesia, pois permite aos autores comunicar a sua mensagem usando poucas palavras. Aí está a característica do uso de imagens, não é? O uso de figuras, né? Que a gente pode dizer. É que elas
dizem muito mais do que muitas palavras. Então é isso que está dito aí. A imagem é um modo indireto de falar ou escrever. Indireto. A linguagem indireta é uma linguagem que usa símbolos, que usa imagens, que usa figuras. Isso tem demais na Bíblia. Ao contrário da declaração direta, uma imagem compara algo ou alguém com outra coisa ou outra pessoa. É a linguagem metafórica, né? A gente pode dizer, é uma metáfora. É algo dizendo, é uma coisa dizendo algo de outra coisa, como diz aqui, compara algo ou alguém com outra coisa. Então, elementos de uma imagem servem de elementos de comparação e entendimento de outra imagem, de outra coisa, não de outra imagem, de outra coisa que está sendo dita. Por exemplo, quando a gente fala de Jesus, quanta linguagem figurada tem dele? Porta, caminho. Então, essas são imagens que são utilizadas para Jesus, para dizer mais do que a gente poderia explicar com palavras, usando, por exemplo, falar de caminho. Muito mais difícil seria a gente pegar numa linguagem, numa prosa discursiva, falar do caminho e comparar Jesus do que usar a imagem de caminho, não é? A imagem é um modo indireto de falar ou escrever. Ao contrário da declaração direta, uma imagem compara algo ou alguém com outra coisa ou outra pessoa, como eu já disse. Por exemplo, leia-se em Cântico dos Cânticos. Olha que referência interessante. O autor do livro diz assim, coloca: eu te comparo, minha amada, a uma égua aparelhada para uma das carruagens do faraó. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9. Primeiro ponto, ele fala, mas como comparar uma pessoa com uma égua? Hoje seria, acho que, mais complicado ainda. Nesse versículo, o narrador faz uma comparação entre duas coisas: a sua amada e uma égua aparelhada para uma carruagem do faraó. A diferença entre os dois objetos comparados chama a nossa atenção e faz-nos pensar. É o que eu acabei de falar. Como comparar uma égua com uma mulher, né? Com uma amada da pessoa aí? O próximo passo é identificar a comparação. Então, para a gente compreender, tem que fazer assim, identificar essa comparação. Nesse caso particular, uma certa base histórica é necessária para se entender o impacto do elogio. Então, não dá para entender só no texto. É uma imagem. Essa imagem tem um contexto. Foi construída dentro de uma cultura. O que ela significa? É preciso ter uma base histórica, cultural, para entender o impacto desse elogio, porque na realidade é um elogio. Pesquisas realizadas esclareceram que as carruagens do Egito usavam garanhões, não éguas. A presença de uma égua excitaria sexualmente os garanhões. Pope, um escritor, demonstra em seu comentário, na página 336 a 341, que Israel conhecia uma tática de batalha na qual se soltava uma égua entre os cavalos do carro inimigo para lhes desviar a atenção. Em resumo, a poesia é caracterizada por uma proporção elevada de imagens. A imagem é uma razão a mais para a lentidão e a meditação sobre uma passagem. Ela estimula a nossa imaginação. É um modo de dizer muito em poucas palavras. As imagens também contribuem substancialmente para a densidade emocional do texto. Exemplo disso é quando você usa a palavra coração, ou você encontra uma palavra coração num texto poético, num poema. Como esse elemento dentro da poesia, ele afeta emocionalmente o leitor quando lê, ou traz essa emoção dentro daquilo que a poesia quer mostrar, não é? Quanto à égua e o cavalo do faraó, deixo para você fazer a devida interpretação do texto. O que ele quis, qual foi a qualificação que ele deu que o autor deu para sua amada quando comparou a sua amada, comparou ela a uma égua entre os cavalos da carruagem do faraó, tá? Então, faça bom proveito desse texto. Lembra que é poético, tá? Para concluir sobre essa questão
das convenções da poesia hebraica, dos poemas na literatura do Antigo Testamento, os cuidados que nós devemos tomar, podemos dizer que concisão, paralelismo e imagem, concisão, paralelismo e imagem são as características mais comuns da poesia hebraica. É necessário estar familiarizado com essas convenções a fim de interpretar-se o Antigo Testamento corretamente. A poesia, porém, não é compreendida pela aplicação de fórmulas rígidas. Versos paralelos assumem muitas formas. Enquanto algumas imagens são comuns, outras são únicas e devem ser estudadas com rigor em seu contexto. Enquanto na poesia ocidental, por exemplo, existe a rima nas estrofes, né, nos versos, a gente soa gostoso para nós quando elas são rimadas. Aqui na poesia hebraica nós estamos falando de paralelismo, são ideias. Aqui são paralelismo que mexem com as ideias, com os conteúdos, para a gente entender o conteúdo. Além disso, embora esses sejam os ornamentos poéticos principais, há muitos outros artifícios usados pelos poetas bíblicos. Manuais de poesia bíblica, por exemplo, como eu falei do Longman, procurar esse texto dele, ver na bibliografia que nós colocamos, deve ser consultado sobre outros mecanismos menos frequentes. A poesia hebraica não é fácil de ser lida. Sua forma requer vagar e reflexão sobre seus versos, suas relações e seus significados. O esforço vale a pena, afinal de contas, muito do Antigo Testamento está na forma poética, não é? De fato, se toda a poesia fosse reunida em um só local, ela seria muito maior, um corpus textual maior do que o Novo Testamento. Não é? É muito interessante. Aliás, existe até uma divisão na Bíblia, na nossa Bíblia, a Bíblia Ocidental, não? Que é uma divisão que chama-se livros poéticos. Você deve saber disso. Muito bem, vamos estudar isso, vamos prestar atenção, porque em cada um dessas divisões desse módulo vai implicar, vai esclarecer, vai ajudar você a fazer a tarefa que vai ser exigida no final dessa divisão desse módulo, tá bom? Bom estudo para vocês. Eu sempre digo, qualquer dúvida, use os mecanismos, né? Use os links, use as formas de você conversar conosco, com o professor, que estão no ambiente da matéria, no EAD. Está lá no site da matéria. Até mais.